ouvintes! Sou Camila Fernandes e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast da Agência Sebrae de Notícias. Apesar do movimento de reabertura da economia e da diminuição das restrições em função da Covid-19, o percentual de empresas que continua registrando perdas no faturamento permanece inalterado. O índice é o pior desde julho de 2020, quando 81% das micro e pequenas empresas revelavam perdas de receitas. É o que mostra a 11ª edição da Pesquisa de Impacto da Pandemia nos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. O número de MPS com inadimplência subiu pela segunda pesquisa consecutiva e atingiu o patamar de 36%, 3 pontos percentuais acima do detectado em fevereiro e que se equiparou com o nível de julho do ano passado. Para nos contar mais sobre esse levantamento do Sebrae, convidamos para a edição do podcast desta semana o analista de competitividade Alberto Valim. Muito obrigada pela sua presença conosco. E agora conta para os nossos ouvintes, quais foram os principais pontos observados nesta edição da pesquisa? O principal ponto dessa edição foi a confirmação de que ainda não tivemos uma retomada da recuperação de faturamento dos pequenos negócios, considerando uma visão geral da economia. Essa retomada estava acontecendo em 2020, depois de vários meses de melhoria gradual que a gente observou ao longo do segundo semestre de 2020. Em fevereiro, tivemos uma queda no faturamento. E agora em maio, a retomada da recuperação ainda não veio. Em fevereiro, o faturamento dos pequenos negócios tinha sido 40% negativo, e nessa edição caiu mais um pouco, chegando a menos 43%. E claro, essas são médias gerais. A situação em segmentos específicos pode ser diferente, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. A expectativa do Sebrae era diferente ou havia uma tendência por essas conclusões? A expectativa nesse momento era de que ainda não veríamos mesmo uma grande retomada, porque a pandemia ainda se agravou em março e só foi retroceder em abril e ao longo de maio. Então, havia uma certa esperança de que pelo menos o faturamento dos pequenos negócios ficasse estável, mas não foi o que aconteceu. Pelo menos, a queda que aconteceu do faturamento não foi tão grande como a que tinha ocorrido anteriormente. De novembro para fevereiro, a queda foi de 6 pontos percentuais, de menos 34 para menos 40, e agora foi de apenas 3 pontos percentuais, de menos 40 para menos 43. Então, pode indicar uma desaceleração dessa queda que a gente pode observar a partir das próximas pesquisas. Alberto, a reabertura dos negócios é suficiente para aumentar o faturamento das micro e pequenas empresas? Apenas a reabertura não garante o aumento de faturamento. Desde o fim de 2020, a proporção de empresas em funcionamento mudou muito pouco. Teve uma queda bem pequena, de 86% para 80% dos negócios em funcionamento, com ou sem mudanças, mas houve um grande crescimento de restrições locais à circulação de pessoas. Em novembro, 13% das empresas estavam em municípios com alguma restrição, e em fevereiro houve um pico de 54%. E agora em maio caiu para 32%, mas ainda bem acima dos 13% de novembro. Então isso indica que a queda no faturamento vista agora tem mais a ver com as restrições na circulação de pessoas do que com o funcionamento das empresas. Ou seja, em outras palavras, as empresas estão funcionando, mas as pessoas não estão circulando. E além disso, há também fatores que a nossa pesquisa não aborda, mas sabemos que estão ocorrendo, como a adaptação que as pessoas estão fazendo no seu comportamento de consumo, tanto por motivos sanitários quanto por motivos financeiros. E o que ainda falta para quem não conseguiu recuperar o faturamento anterior à pandemia? A pesquisa mostrou que, por enquanto, é exceção quem conseguiu voltar seu faturamento ao nível pré-pandemia, tanto que isso não aconteceu em nenhum setor como um todo, apenas com empresas individualmente, E nós vemos que as empresas estão funcionando. A maioria está aberta, mas com faturamento ainda bastante impactado. No momento atual, cada empresa precisa buscar entender esse novo cenário, se seus clientes estão consumindo de outras formas, por canais que a empresa ainda não conseguiu atingir, por exemplo, Mas, claro, a recuperação total, na minha interpretação, depende ainda de um retorno completo da circulação das pessoas, que para isso precisam se sentir mais seguras. Um ponto muito interessante da pesquisa é o entendimento de como os empresários e empresárias estão olhando para o futuro. A expectativa para a normalização da economia continua muito distante.
A expectativa é que estão vendo esse momento acontecer apenas no fim de 2022, 18 meses a partir de agora, né? E aqueles que estão entusiasmados ou esperançosos ainda são minoria frente ao grupo dos que estão preocupados com o futuro, que são mais da metade, de maneira geral. E em alguns segmentos, o grupo desses aflitos e preocupados com o futuro representa até 70%, como em academias e economia criativa, que são segmentos com faturamento bem impactado, então faz todo sentido o grau de preocupação maior entre os donos e donas de pequenos negócios nesses segmentos. Com relação ao crédito, qual é o principal ponto de alerta? Nós observamos uma pequena tendência de aumento na inadimplência, o que é um alerta para alguns segmentos que já estão em situação fragilizada, como beleza, serviços de alimentação e turismo. E observando a busca por empréstimo nos últimos meses, há uma leve tendência de crescimento também da demanda por crédito. Mas a boa notícia é que a taxa de sucesso na obtenção de crédito cresceu muito. Em fevereiro, 39% das empresas que buscaram crédito haviam conseguido, e agora em maio esse número subiu para 52%. Alberto Valim, muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos sobre o cenário das micro e pequenas empresas no Brasil. Aos interessados, a íntegra da pesquisa de impacto está disponível no endereço eletrônico www.agenciasebrae.com.br. Você acabou de ouvir o podcast da Agência Sebrae de Notícias. Divulgue o conteúdo em seus canais gratuitamente. É só mencionar a fonte Agência Sebrae de Notícias. Até semana que vem!